resolver um exercício com relação ao equilíbrio da partícula. Então aqui nós temos um problema onde tem uma placa, essa placa está sujeita a 3 forças e essa força F nesse suporte B, em relação ao suporte C, tem um ângulo θ. Então o que o problema pede? O problema pede qual é a força que existe na barra C, que seria essa força T que está aqui, e o ângulo θ para a condição de equilíbrio. Então nós sabemos que na condição de equilíbrio, o que nós vamos ter de forças horizontais tem que ser 0, e o que nós vamos ter de forças verticais também tem que ser 0. Agora nós vamos pegar esse sistema de forças e vamos trazer para um par de eixos, transpondo exatamente como elas estão montadas nesse sistema, nesse suporte. Então aqui nós temos uma força de 9 kN apontando para cima. A gente vai desenhar essa força aqui, exatamente sobre o eixo Y. Temos uma força F que vai atuar um certo ângulo aqui, traz esse triângulo pitagórico. Então essa força F está localizada dessa forma. Usando o princípio da transmissibilidade, podemos localizar o vetor a partir da origem. Então, aqui nós temos a força F e não podemos esquecer de levar esse triângulo junto, que é o triângulo pitagórico. Então, 3, 4, 5. Aqui nós temos a força de tração, que é o que ele quer determinar, está localizada nesse quadrante. E ao longo dessa linha é o ângulo que ele quer também, que seria o ângulo θ. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é trabalhar com esse ângulo θ. Então, nós sabemos que nós temos um pitagórico, 3, 4, 5. Então, 3, 4, 5. Nós vamos fazer o quê? Precisamos deste ângulo, que eu vou chamar de alfa, ele é oposto pelo vértice aqui, ó, alfa. Então, se eu tenho alfa nessa condição, ele estaria localizado aqui no triângulo. Então, seno de alfa vai ser o cateto oposto 3 sobre hipotenusa 5. Cosseno alfa, 4, 5. Então, eu tenho aí um seno alfa igual a 0,6 e um cosseno alfa igual a 0,8. Onde na calculadora nós podemos determinar quanto vai valer este ângulo alfa. Tendo o valor de alfa, nós precisamos determinar este outro ângulo que está aqui, que seria um ângulo que nós vamos chamar aqui, por exemplo, de beta. Então, para determinar o ângulo alfa, temos que ser 36,9 graus. Ou usando o seno de alfa ou usando o cosseno de alfa. Então nós já determinamos o valor deste ângulo, que é exatamente o mesmo que vai estar localizado aqui. Agora vamos construir um quadro e nesse quadro nós vamos colocar as componentes vetoriais dessas forças. Então aqui eu vou localizar componente em X, componente em Y de cada uma delas. Então começando com 9 kN, que essa força está localizada no eixo Y. A força T, que é a força que queremos determinar. E a força F está localizada entre o eixo X e o eixo Y, nesse quadrante daqui. Então o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, força de 9 está localizada só em Y, em X a componente dela vale 0. Então em Y vai valer 9, positivo, porque está apontando para cima. A força T, que está aqui, ela vai trabalhar com esse ângulo beta. Então o que eu vou fazer? Projetar em X, T cosseno beta
positivo, porque ele vai apontar a direção positiva de x, e T seno beta negativo, porque ele vai apontar contrário, o sentido positivo de x. A força F, o ângulo alfa está localizado nessa posição. Quando eu projetar essa força F em x, F cosseno alfa negativo para x e F seno alfa negativo para y. Vai apontar também para baixo. Como eu sei que o sistema tem que estar em equilíbrio, a resultante disso daqui vai ter que ser igual a zero. Usando essas duas equações que nós temos aqui, soma das forças em x igual a zero, soma das forças em y igual a zero, nós podemos montar as equações. Então, soma das forças em x igual a zero, T cosseno beta menos F cosseno alfa igual a zero. Daqui nós já conhecemos o valor de F, que é 8 kN, e o valor de alfa, que é 36,9, que nós já temos o cosseno dele aqui, que vale 0,8. Então, T cosseno beta menos F, 8 kN, vezes o cosseno de alfa, que é 0,8, isso aí igual a zero. Então, tenho nessa equação, T cosseno beta é igual a 6,4. Como eu não conheço o ângulo beta e não conheço a força T, vou deixar essa equação montada, que nós vamos ter que utilizar depois. Trabalhando agora com a soma das forças verticais igual a zero. Então, 9 menos T seno beta menos F seno alfa. Isso aí também tem que ser igual a zero. Substituindo o valor de F, que seria 8, seno de alfa 0,6, vamos ter 9 T seno beta menos 4,8. Vou isolar o T seno beta, isso aí vai dar 9 menos 4,8, 4,2, e também não temos os dois valores, então duas equações, duas incógnitas. Só que aqui nós temos T cosseno beta igual a 6,4, T seno beta 4,2. Sabemos que seno beta, se eu dividir por cosseno beta, eu vou ter tangente beta. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a equação 2, vou dividir pela equação 1. Fazendo essa divisão, eu tenho T seno beta sobre T cosseno beta. A equação 2, T seno beta 4,2, T cosseno beta 6,4. Então, nessa divisão, eu cancelo T com T, fico com tangente de beta igual a 4,2 dividido por 6,4. Ponto 65,625, que vai dar um ângulo beta igual a 33,3 graus. Conhecendo o ângulo beta, substituindo ou na equação 1 ou na equação 2, eu encontro o valor de T. Então, se eu trabalhar na equação 1, daqui, isolo T, vai ser 6,4 dividido pelo cosseno de 33,3. Então, o valor de T vai ser igual a 6,41 kN.
Como eu quero o ângulo θ, eu encontrei beta, 33,3, mas também encontrei o alfa daqui, 36,9. Então, o valor de θ vai ser a soma de alfa mais beta, que nesse caso vai ser igual a 70,2 graus. Então, temos um exercício aí, equilíbrio do ponto, que trabalhamos com decomposição de forças e a resolução de equações de uma forma diferente, onde tivemos que relembrar a identidade trigonométrica seno sobre cosseno igual a tangente.